Olá, geeks, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um anime, né? E é uma daqueles raros momentos em que a história surgiu do anime e não do mangá. Esse anime em questão que eu tô falando é Little Witch Academy, né? Ou seja, academia, né? Escola de bruxinhas, né? Seria basicamente essa a tradução. E ele surgiu, na verdade, em 2013, num festival que se chama Anime Mirai, que é um festival que financia novos produtores, novos, né, criadores, nesse caso de mangá. E esse estúdio que criou, ele estava sendo lançado naquela época, né, ou seja, ele era recente naquela época de 2013, criou essa história e já foi um sucesso, assim, naquele momento. Eles lançaram em forma de um curta, né, como se fosse um AVA, de 26 minutos, o tempo total do vídeo. Nesse curto tempo, eles conseguiram botar, digamos assim, a essência da história, apresentar os personagens, botar bem dinâmico, muita ação e tudo mais, e mostrar, assim, basicamente como é que funcionava aquele mundo da academia de bruxas. E em 2015, né, com esse sucesso que eles tiveram, eles conseguiram produzir uma segunda versão, como se fosse uma continuação mesmo, dessa vez um pouco mais longo, com 53 minutos de duração, e o nome, né, continuava Little Witch Academy The Enchanted Parade. E aí, né, depois eu entro em detalhes como é que funciona cada uma dessas histórias. Ainda em 2015, com isso, eles lançaram também, no caso pela editora Shueisha, o Terioteri lançou 2 volumes de mangá. Então, por isso que eu falei, começou pela animação e depois é que foi pro mangá. Também tem pela Bandai, né, de um jogo para PS4. No caso, o título para esse jogo é The Time of Witch and the Seven Wonders. Agora já, né, em 2017, lançou pela Netflix também a série animada, ou seja, aquele formato que a gente já conhece, de tantos episódios, né, e no caso são 25 episódios e, né, pela Netflix está dividida em primeira e segunda temporada. Agora vamos falar da história em si, né? Como eu mencionei, o primeiro, né, esse de 2013, em formato de OVA, ele tratou de mostrar, assim, a essência da escola, os personagens. A personagem principal, que se chama Ako, na verdade ela tem um nome, mas o apelido é Ako, e ela é uma menina normal, né? Quando eu digo normal, significa que ela não é bruxa originariamente, mas ela resolve se inscrever, né? Entrar nessa escola de bruxaria, que aceitou, inclusive, essa garota, porque ela tinha esse sonho de infância, depois de ter visto um espetáculo em que uma bruxa mostrava toda essa magia, então aquela coisa assim, né, a magia da magia, né, ela achou aquilo encantador, achou lindo e queria, né, aquilo, né, ela se transformou em fã e até hoje, né, no caso desse momento atual dela, ela é super fã dessa personagem bruxa, que no caso o nome é Shining Chariot, né, ou pelo menos é assim como eles pronunciam. Essa bruxa, ela tá desaparecida há 10 anos, ninguém sabe o paradeiro dela. E ela, essa Chariot, ela é motivo de chacota, né, como se diz, assim. Na verdade, ninguém respeita, então falar dela do jeito que essa personagem fala, como um ídolo, é motivo de piada. E muito problemático, porque como essa personagem é aquele tipo enérgica, né, e enfatiza muito o amor que ela tem, então ela questiona muito isso e continua insistente na paixão dela e tudo mais. Esse primeiro OVA mostra isso tudo, né, essa paixão dela toda, o fato dessa bruxa estar desaparecida, uma ocorrência grande na escola, porque aí apresenta todos esses personagens, apresenta uma personagem chamada Diane, que é uma antagonista, né, como uma rival para essa personagem principal. E resolve ali tudo muito rapidamente e você com isso consegue conhecer os personagens, consegue perceber que mesmo os personagens coadjuvantes têm muita vida, assim, têm características muito próprias e isso é interessante no anime. Os personagens, eles têm também um design diferente, né? Cada personagem tem um aspecto muito diferente um do outro, não é igual aqueles animes que o traço é muito igual, né? Isso é interessante. E as cenas de ação são muito bem elaboradas, é muito bem animado, assim, você mesmo as cenas mais
paradas, elas também têm um bom movimento, não é aquela coisa muito parada. Então, é um curta muito dinâmico. O segundo, que seria a continuação, que é aquele de 53 minutos, ele aproveita esse momento um pouquinho mais longo e trata dos personagens coadjuvantes, principalmente uma das amigas dessa Ako, que se chama Lotte, né? Lotte. Além disso, também mostra como que é o mundo real, né? O mundo normal, em relação a esse mundo de bruxas, né? Então, aquela situação assim, como que esse mundo vê as bruxas, assim, qual é a reação a eles. E é um pouco parecido com aquela história medieval, né? Assim, na verdade, eles são contra, não é muito bem recebido, depende muito da situação. Então, é tudo mostrado nesse segundo filme. Já a série animada, que são esses de 25 episódios, a trama se torna um pouco mais lenta, então mostra a mesma essência dela, vendo essa bruxa no espetáculo quando criança, e com isso essa paixão pela magia, né, por esse mundo aumentou, e ela sonha com isso até que ela tem a oportunidade de ir para essa escola, só que ela é uma garota normal e a escola é especializada em bruxas, são bruxas tradicionais, de família, que estão lá. Então ela não tem muitas habilidades, ela não sabe voar com a vassoura, ela não sabe fazer várias coisas. Só que nesse anime, que é em série, é mostrado de uma forma mais lenta, né? Que aí mostra alguns episódios assim na escola, como é que funciona, como é que são cada uma dessas lições. E aí é mais lento, mas é uma oportunidade de você desenvolver melhor aquele personagem, você entender, né? No caso, a produtora pôde desenvolver melhor cada personagem e mostrar como que cada um é, né? Como eu disse, cada um dos personagens é muito intenso, eles têm umas características muito fortes, assim, e um complementa o outro e acaba sendo bem dinâmico. Mesmo na série animada, sendo um pouquinho mais lenta nos acontecimentos, ela ainda assim tem muito dinamismo, as cenas continuam tendo qualidade. Claro que muda um pouquinho, assim, de um OVA que é curta para uma série mais longa, né? A qualidade técnica muda um pouquinho, mas assim, não chega a causar muitos problemas com isso. Apesar disso tudo, né? Claro, é uma história que a trama em si, ela não é original, não é tão, assim, novo, né? É aquela típica garota normal, ou seja, uma garota, é a personagem principal, sem poderes, no meio de um monte de gente que tem poder, no caso na escola. Então, lembra um pouco também, né, na hora que você começa a assistir, você já pensa logo em Harry Potter, porque tem essa coisa da bruxa, do trouxa. Não são esses termos que se usam, mas até a forma de lançar magia tem uma nomenclatura específica e tudo mais. Só que assim, mesmo lembrando, tendo referências a Harry Potter, não segue a mesma linha, de todas as formas. Então, dá pra você curtir sem ficar pensando assim, nossa, igual. Não é igual. O que seria, assim, um pouco chato, pelo menos de início, seria essa personagem típica, garota sem poder, que é a personagem principal, que tem um grande mistério envolvido e em algum momento da história vai se revelar, né, esse grande segredo, que é a trama básica mesmo. Mas no mais, é interessante de ver porque tem esse diferencial de ser muito mais dinâmico, de ser muito mais agitado, digamos assim. Por falar em agitado, a própria personagem é extremamente agitada, é escandalosa, né? Aí nesse ponto eu realmente não sou muito chegada a esse tipo de personagem escandaloso, mas dá pra salvar com o equilíbrio das outras personagens em conjunto. Então é um anime que vale a pena conferir. Inclusive vale a pena conferir todas as obras, né? Desde a primeira animação, a segunda, né, em forma de filme, e essa animação em série também. Cada uma vai ter assim pontos em comum, mas com alguma informação extra para poder complementar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica. Confira lá na Netflix, tem, tá? E vejo vocês na próxima. Não se esqueçam de curtir o nosso canal, né? Se inscrever no nosso canal. Curta também o Facebook, né? E segue nosso Instagram. Tchau, tchau!